Comecei a gemer sem parar, o membro do meu sogro era grande e grosso, e entrou me machucando por completo. Olá a todos do canal Jardim dos Prazeres. Me chamo Pri, tenho 30 anos, e hoje vou contar para vocês como acabei sendo processada e quase sendo morta pela minha ex-sogra. Fui casada com Rafa por quase 10 anos. Nosso sonho sempre foi ter um filho, mas isso nunca aconteceu. Na época, tentamos de tudo, mas depois descobrimos por exame, que a taxa de espermatozoides de Renato era extremamente baixa. Isso explica muita coisa. Ele tinha uma libido horrível, nunca queria fazer nada, só pensava em trabalhar e dormir. Eu fui ficando de lado, como se fosse um jogador reserva. Foi então que tive uma ideia, fazer uma viagem de casal, algo para nos unirmos novamente. Ele aceitou, mas com uma condição. Passarmos essas férias na casa de sua família. A família dele era bem estruturada, pais jovens e ricos. Seu pai se chama Augusto, um homem com seus 45 anos, alto, moreno e com um corpo de dar inveja a muita gente nova. Sua esposa, Marina, é uma jornalista aposentada da mesma idade, mas aparenta ser muito mais velha. Não vou mentir para vocês, Augusto sempre me chamou a atenção. Relutante, aceitei os termos de Renato e marcamos o dia da viagem. Estávamos indo para o litoral da Bahia. Diferente de Renato, que sempre estava calado, eu estava super animada e amando a ideia de viajar. Durante a viagem, que era muito longa, decidi apimentar as coisas e fazer algumas provocações no carro. Enquanto Renato dirigia, fui passando a mão em seu rosto, fazendo carinho. Em poucos segundos, fui descendo até chegar em sua ferramenta, mas ela estava morta, mole e acabada. Nada que eu fazia a deixava dura. Por fim, desisti, e acabamos brigando mais uma vez no carro. Eu estava naqueles dias férteis em que a mulher sobe até nas paredes. Fiquei a viagem toda pensando em sacanagem, mas não era com Renato. Fiquei pensando em nosso vizinho, que era um policial militar. Finalmente, depois de horas, chegamos à Bahia. Logo fomos para a casa dos pais de Renato. Realmente, a casa era enorme, com piscina, vários quartos, sala imensa e até uma academia privada. Fomos recebidos somente por seu pai, Augusto. Ele, como sempre, todo educado e atencioso, abraçou Renato calorosamente e, em seguida, me abraçou, me dando um beijo quase na boca. Não me importei e fui me acomodando na casa, desfazendo as malas e preparando o quarto onde iríamos ficar. Eu estava muito cansada e precisava tomar um banho para relaxar. Quando estava tomando banho, escutei passos vindo do quarto. Logo pedi uma toalha para me secar, pois tinha deixado a minha na cama. Pensei que fosse Renato, mas para minha surpresa, Augusto apareceu com a toalha. Ele se espantou ao me ver nua, pois pensou que eu estava apenas lavando o rosto. Deixou a toalha na pia e saiu rapidamente do banheiro, pedindo 1000 desculpas. Eu estava super envergonhada, mas reparei no jeito que ele me olhava. Seus olhos, por um instante, me devoraram em segundos. Ao sair do banheiro, tranquei a porta do quarto e fui me aliviar, pensando naquela cena. Mas minha imaginação foi mais além. Eu estava imaginando Augusto abrindo a porta e me pegando com a mão na massa, toda louca de desejo, me tocando e revirando na cama. Fui de repente interrompida por Renato, que ficou batendo na porta sem parar, querendo entrar para se trocar. As horas do dia foram passando, e eu estava completamente louca, querendo alguém. Percebia os olhares intensos que Augusto me dava quando nossos olhares se cruzavam pela casa. Parecia que ele queria insinuar alguma coisa. Sua esposa, Marina, chegou na hora do jantar, me deu um oi de longe e foi abraçar Renato com muita saudade. Ela até chorou. Marina nunca foi com a minha cara, sempre tentou fazer a cabeça de Renato para terminar comigo. Nunca entendi essa perseguição dela, e não vou negar, nunca gostei dela também. Jantamos e conversamos em família. Foi razoavelmente agradável, mas eu sempre ficava de fora dos assuntos. Até que Augusto começou a conversar comigo, perguntando como eu estava, sobre o meu trabalho e minha saúde. Trocamos palavras e olhares ali mesmo, na frente de todo mundo. Cada palavra que ele falava me deixava mais interessada nele.
Não sabia que ele era tão inteligente e meigo. Depois da janta, Marina subiu para o quarto, pois estava exausta. Renato a acompanhou, pois também estava cansado. Fiquei com Augusto na cozinha para limpar a mesa e lavar a louça. Conversa vai, conversa vem, e Augusto me pergunta como estava indo o meu relacionamento com o filho dele. Ele tinha percebido que estávamos afastados um do outro. Falei que ele sempre me deixava de lado, nunca tinha tempo para mim, muito menos me satisfazia. Augusto arregalou os olhos e disse: "Meu filho está doido? Com uma mulher maravilhosa como você, eu nem sairia de casa." Aquilo me ganhou. Eu não recebia um elogio há anos, mas fiquei com muita vergonha. Meu rosto foi ficando cada vez mais avermelhado. Agradeci e pedi que ele não falasse essas coisas tão alto, pois alguém poderia escutar e interpretar de outra maneira. Voltei a lavar a louça. Em questão de segundos, ele chegou bem perto de mim, próximo ao meu ouvido, e disse: "Posso falar mais perto, se você preferir." Eu arrepiei na hora, até larguei os pratos na pia. Senti um misto de adrenalina e desejo. Não me contive, virei e olhei fixamente nos olhos dele, e o beijei. Foi o melhor beijo da minha vida. Ele me beijava tão violentamente, me apertando e me pressionando contra a pia. Não conseguia conter os gemidos, aquilo estava me levando ao delírio. Eu queria mais, queria sentir o membro dele dentro de mim. Fomos interrompidos por passos vindo do andar de cima. Assustada, empurrei-o para longe. Sabia que aquilo era errado, ele era meu sogro. Pedi para ele se retirar, que terminaria tudo sozinha. Falei que aquilo era errado. Augusto pediu desculpas, disse que não estava pensando direito e subiu para ir dormir. Quando entrei no quarto, me arrependi de não ter aproveitado mais. Estava tão bom. Fiquei toda bamba. Quando me deitei para dormir, recebi uma mensagem de Augusto no meu celular: "Desça e venha me encontrar no fundo. Estarei te esperando." Aquela mensagem me deixou mais eufórica do que nunca. Sabia que, naquele momento, ao beijar Augusto, as coisas iriam mudar. Sem muita enrolação, mandei um ok, tirei a calcinha e a guardei na mochila, eu sabia que não iríamos ficar só na conversa. Chegando no fundo, vejo Augusto à minha espera, seu olhar estava penetrante e parecia que estava me devorando. Me aproximei e coloquei a mão em seu peito, falei que não deveríamos prolongar essa história, eu era esposa do seu próprio filho e aquilo estava super errado. Augusto me segurou pelos braços e falou: "Eu sei que você me deseja." Ele foi chegando mais e mais perto até o ponto de me beijar, eu correspondi beijando ele sem pensar duas vezes. A paixão proibida que tomava conta de nós era avassaladora, e naquele momento nada mais importava. O toque dos lábios dele nos meus, me fazia esquecer completamente de quem éramos e do que estávamos fazendo. Por um instante nos afastamos, o silêncio pesado entre nós era interrompido apenas pelo som das nossas respirações ofegantes. "Isso não pode continuar", sussurrei mais para mim mesma, do que para ele. Enquanto dizia isso, meu corpo traía minhas palavras desejando mais do toque de Augusto. "Você sabe que eu sempre tive um interesse por você." Ele disse a voz rouca de desejo. Mas mantive isso guardado e enterrado até agora. Fizemos amor como nunca, eu estava muito apertada, Renato não ficava comigo há meses. Meu sogro me possuiu, ele segurava meu braço com força enquanto usava sua ferramenta em mim sem dó nenhuma, me deixando completamente atordoada. Enquanto estávamos fazendo amor no fundo, perdidos na intensidade do momento, ouvimos um grito que nos congelou. Era Marina, a esposa de Augusto, ela havia ido beber água, e ao não encontrar Augusto na cama, decidiu descer e procurá-lo, e o que encontrou foi uma cena inimaginável. Seu marido fazendo amor comigo, a esposa do próprio filho, no fundo do quintal escondido. Marina correu até nós, seus olhos cheios de lágrimas e fúria. "Traidor!" gritou avançando para cima de Augusto e de mim. Em um acesso de desespero, correu até a cozinha e pegou uma faca. "Eu vou te matar!" Ela avançou na minha direção, mas Augusto conseguiu segurá-la pelos braços, tentando acalmá-la. Os gritos acordaram Renato, meu marido, que desceu correndo as escadas. Ao ver a cena, sua expressão mudou, para choque e raiva. "O que está acontecendo aqui?"
Ele entendeu rapidamente a situação, e me lançou um olhar de dor e traição. Marina, ainda segurando a faca, voltou a se virar para mim. Saia da minha casa agora. Augusto conseguiu finalmente tirar a faca das mãos dela, mas o dano já estava feito. Quando Marina me expulsou de casa, Augusto veio atrás com minhas malas, me ajudando a sair dali. Você precisa ir embora, disse ele, sua voz cheia de tristeza e arrependimento. Eu sinto muito por tudo isso. Mesmo no meio do caos, Augusto mostrou compaixão. Ele me ajudou a voltar para minha cidade, levando-me até a rodoviária e garantindo que eu tivesse tudo o que precisava para seguir em frente. No final ele foi um anjo. Marina terminou com Augusto e eu terminei com Renato, nossas vidas nunca mais se cruzaram depois daquela noite. Dias depois, recebi uma notificação judicial. Marina havia me processado por danos morais e destruição de família, minha vida desmoronou, perdi meu marido, minha casa e a segurança que eu conhecia. A paixão proibida acabou em tragédia, e agora enfrentando as consequências dos meus atos, só me restava tentar reconstruir minha vida, sabendo que o preço do meu erro foi alto demais. E aí, crianças do Jardim dos Prazeres, o que acharam dessa história? Deixem aí nos comentários. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais. Beijos e até a próxima!